Muito bom dia, cumprimento muito contente todos aqueles que comparecem a cada semana para esses nossos encontros acerca de temas referentes ao direito notarial. Como sabem, esses encontros resultam da generosidade do Colégio Notarial do Paraná, que ali me concedeu a honra de publicar determinados textos. Eu os publico ali quinzenalmente, e nós fazemos um encontro também de maneira quinzenal para comentar, fazer notas e glosas sobre os textos ali publicados. E no intervalo, tratamos de outros assuntos também relativamente ao direito notarial. Ou seja, numa semana fazemos as notas, comentários e glosas dos artigos previamente publicados. Agradeço ao doutor Pedro Bragato, que sempre com muita diligência, muita atenção e generosidade, publica o link do Colégio Notarial em que se encontra o pequeno artigo a ser comentado. Minha saudação, em particular, aqui a minha estimadíssima amiga, a doutora Thaís Castelo Branco, e a doutora Mônica Dalla Vecchia, que também já se encontra aqui manifestando-se aqui no nosso ponto virtual de encontro. Bom, antes de eu falar da aula de hoje e dos problemas que acometem esta nossa série desses comentários, eu queria dizer-lhes o seguinte: a doutora Mônica, na semana passada, estando por acaso em São Paulo, deu uma sugestão de que nós utilizássemos o espaço aqui virtual, o espaço informático, para fazer comentários e glosas acerca de um trabalho que já tem algum tanto de tempo de publicação, mas que mereceria talvez não só algum acréscimo, mas algumas explicações adicionais para melhor compreensão do texto. Eu me refiro ao livro já publicado, o Prudência Notarial. Como sabem, esse livro, isso aqui foi feito numa edição magnífica. Essa edição foi objeto de apoio do Colégio Notarial, Conselho Federal do Colégio Notarial, e mereceu da quinta editorial, cujo titular é o doutor Sérgio Jacomino, que é oficial do 5º Registro de Imóveis de São Paulo, é o coordenador, um projeto gráfico magnífico. Realmente é preciso reconhecer isto. O livro tem como, parece-me, o melhor para a leitura, alguns espaços em branco, ou seja, a mancha da publicação não é excessiva. As notas, em vez de serem notas de rodapé, são notas laterais, facilita muito a passagem do olho do texto principal para as notas. É um livro de capa dura, tem aqui um baixo relevo, ou seja, um trabalho gráfico extraordinário. Acontece que o livro está esgotado há já bastante tempo, e com um preço exorbitante mesmo, nos sites dos chamados sebos virtuais. Posteriormente, esse livro apareceu numa edição mais simples, lá da Espanha, Madrid, com o apoio da Academia Notarial Brasileira, presidida pelo Dr. Ubiratã Pereira Guimarães, e uma edição da Dickinson, de Madrid. Então, a ideia que vem sendo estimulada nos últimos tempos ela é dúplice. De uma parte, a editorial Lepanto, de que são diretores o Conde Júlio Chagas e a doutora Amanda Gil, tem manifestado interesse em fazer uma nova edição. Eu tenho resistido um pouco porque eu gostaria que a nova edição fosse retificada em um ponto ou outro, aprofundada em outras questões, precisa de uma certa atualização. E, por outro lado, eu tinha assim, uma pretensão, que não será possível realizar, naturalmente, de fazer uma obra mais ou menos ao estilo dessa construção gráfica. Eu não gostaria que a segunda edição não tivesse uma apresentação gráfica à altura. E eu não sei
o quanto isso representaria de custo, nada, isso é sempre uma complicação. Mas, de par com isso, surgiu essa nova ideia que a doutora Mônica apresentou, de nós fazermos, exatamente nesse intervalo de 15 dias, ou seja, uma semana sim, uma semana não, são comentários das notas sobre notas publicadas, uma sequência sobre o prudência notarial. Vamos lentamente comentando o livro. Isso me parece interessante até para favorecer depois uma retificação. A cada vez que eu fosse falando alguma coisa e acrescentando, eu também no texto escrito faria as alterações correspondentes. E para isso, a doutora Mônica sugeriu, e aqui com o apoio da competente Mariana Herrera, que se fizesse isso na plataforma do YouTube, criando ali um canal para que se projetassem ali estas aulas e fosse um material fácil de ser recolhido. Eu estou comentando isso com os senhores porque gostaria de ouvir aqui a manifestação possível para ver se isso tem realmente interesse ou se não há interesse. Para mim, importa muito verificar aquilo que possa atender à vontade daqueles que possam ser os destinatários, e são os destinatários desta obra. Bom, esse é o primeiro ponto. Vamos agora para a aula de hoje, continuar o tema do notário e a moralidade pública. Eu vou contar-lhes alguns problemas a respeito do assunto. Como nós fazemos, primeiro tema, a cada 15 dias, comentários e glosas desses artigos sequenciais, a verdade é que nesse espaço se perde muito a continuidade do tema. Essa é a primeira observação. A segunda é que eu não sei se houve isso propriamente, se eu devo apontar, acusar-me de um equívoco metodológico ou pedagógico. O fato é que esse é um tema muito amplo e nós fizemos uma subdivisão tal que vamos divisão e subdivisão e vamos chegar a um momento que é preciso toda hora lembrar o que nós estamos discutindo. Cada aula, ou frequentemente é assim, cada aula representa por si só algo estanque. Muito bem, isso salva um pouco salva a honra, pelo menos. Mas vem numa continuidade, nós precisamos lembrar, veja que nós estamos aqui na 13ª parte do tema notário e a moralidade pública, estamos muito longe de chegar ao que nós desejamos, a completar tudo isso. E para mais, nesse particular, nós vamos ver o que nós estamos fazendo é uma divisão muito, muito longa do tema central. O que nós estamos cuidando? O notário e a moralidade pública. Já fizemos uma distinção em que convém insistir. Ou seja, não estamos cuidando aqui da moralidade profissional, da moral profissional, da deontologia. Não. Cuidando de algo que é a moral que se deve exigir de toda a comunidade e, mais ainda, daqueles que detêm auctoritas e potestas da comunidade, porque são as figuras exemplares, ou devem ser exemplares. E, por isso mesmo, o notário é chamado a responder mais decisivamente por essa moralidade. Muito bem. A partir daí, o que eu fiz foi destacar algumas virtudes, seguindo os passos, sobretudo, do que foi sugerido por um notário contemporâneo, Bernardino Monterrano, um argentino, grande argentino, professor da Universidade Católica de Buenos Aires, e querido amigo. Ele, Monterrano, destacou uma série de virtudes, não foi uma coisa que ele criou do nada, ao contrário, vem com uma longa tradição a sedimentar esse seu entendimento. Feita a divisão, passamos para uma subdivisão dessas virtudes, agora especificamente. Dentro delas, chegamos à piedade. Da piedade, dividi a piedade em piedade familiar e patriótica. E agora, começamos a tratar da piedade patriótica. Ao tratar da piedade patriótica, eu chamei a atenção para a necessidade de considerarmos o conceito de pátria. E, ao considerar o conceito de pátria, quais são os elementos constitutivos da pátria? Tratamos de alguns deles e agora estamos cuidando do tema da linguagem, do idioma, da língua. Veja que nós estamos com uma divisão muito expressiva, tratando um assunto lá embaixo. Aqui parece aquela história das 1001 noites. Uma história vai levando a outra. Então, é preciso cautela para se entender o que nós estamos efetivamente trilhando, qual o caminho pelo qual estamos passando. Fundamentalmente, eu queria também, antes de já então, tratar aqui do tema específico da aula de hoje, observar que a moralidade não é suficiente para
o bom êxito geral da vida humana. Mas ela é necessária. Aí está. A observância da moral não é suficiente, mas é necessária. De modo que é importante também retraçar isto no campo das atividades profissionais e da atividade notarial. De algum modo, a humanização do notariado, ou a reumanização do notariado, passa por sua recuperação ética. Ou, quando não é o caso de muitos, não é, que já têm suficiente consciência, ciência e consciência de seus deveres, pelo fortalecimento, pelo ânimo em prosseguir nesta linha de retidão, de probidade pessoal e profissional. Bom, nós cuidamos até aqui de alguns fatores constitutivos da ideia de pátria. Falamos do território, falamos da raça, começamos a falar da língua, e aqui observando que essas realidades, território, raça, língua, são constitutivas da ideia de pátria, mas não são as realidades ou fatores, elementos constitutivos que respondem essencialmente pela ideia de pátria. Houve excessos em relação ao território, houve excesso em relação à raça. Lembremos-nos que as grandes tragédias que ocorreram no século passado, que foi o primeiro século em que houve guerras mundiais, frequentemente estavam centradas, essas tragédias, em excessos relativos exatamente a esses elementos, particularmente da raça e do território. Mas também a língua é importante, não há dúvida, para a gestação, a sedimentação do conceito de pátria e de nacionalidade, de nação, mas não é fator essencial por si próprio para essa Constituição. O que não quer dizer que devamos, esse é um ponto importante quando se trata de juristas ou de profissões em geral, que fazem do uso da língua o seu meio profissional, o seu meio de exercício, o seu meio funcional. Isso não quer dizer, portanto, que a língua deva ser desprezada, menosprezada, etc. Mas sim que ela não é um elemento central da Constituição da Pátria. Vamos lá. Fácil é advertir, isso diz o texto, que a despeito deste relevo, dessa importância a que eu me referi, do idioma para a formação da pátria e para a geração também da nacionalidade, para que haja a sedimentação de uma cultura numa comunidade, a ponto de dizermos que ali reconhecemos uma nação, a língua não é o idioma, não é o elemento, perdão, não é o elemento ou fator essencial para a pátria. Que, de fato, ela não seja esse fator fundamental, por exemplo, podemos considerar o caso da Suíça. A Suíça tem uma unidade cultural manifesta, mas, apesar disso, ela tem pelo menos 4 idiomas principais. Sem falar de alguns idiomas ou dialetos em alguns de seus cantões, o fato é que a Suíça possui 4 idiomas principais. E isto mostra que a língua não é essencial para a formação da comunidade nacional e da pátria, porque ela pode variar deste modo. Ou seja, não há necessidade de uma só língua para formar uma pátria, ou seja, não há uma identidade, uma unitariedade entre esses conceitos de pátria e língua. Porque a pluralidade de idiomas não impediu a formação de uma comunidade só, que é a Suíça. Ou outro exemplo que eu mencionei aqui, dentre outros que nós podíamos referir, o da América Espanhola, ou seja, a parte do continente americano, ou do amplo continente americano, ou se nós quisermos dizer, dos 3 continentes americanos, América do Norte, América Central e América do Sul, em que, apesar da unidade substancial da língua, por força da civilização espanhola, que se estabeleceu nesses vários territórios da América, ou seja, apesar do castelhano, ou seja, a despeito da unidade castelhana, há uma unidade substancial desta língua, houve a formação
de vários países. Ou seja, é verdade que há diferenciações singulares, pontuais, nos castelhanos falados, por exemplo, desde o Chile até o México, passando pelo Caribe, vendo ali a língua, o idioma castelhano portenho ou do Uruguai, etc. Há variedades pontuais, mas a língua é a mesma, uma unidade substancial do castelhano. E, sem embargo disso, são vários países, ou seja, uma língua só, vários países. E no caso da Suíça, várias línguas, um só país. Isso põe à mostra, pois, que a língua não é o fator fundamental da formação da pátria e da nação. A língua, por outro lado, é um fator que está sujeito a constantes e inevitáveis mudanças. E, pois, como digo aqui no texto, não será pelo obséquio e culto da sua estabilidade, a qualquer preço, querer manter a língua a qualquer preço, a qualquer custo, independentemente da variação cultural, que se haveria de justificar a piedade patriótica. Mas, antes disso, sim, o que se deve é cuidar de sua preservação diante de mudanças que sejam ideológicas e manipuladoras e que visam, de modo frequentemente proposital, desconstruir conceitos e até as realidades a que a língua se remete. Isso é importante, são duas coisas diversas. Uma coisa é tratar a língua como um produto de museu que tem que ficar rigorosamente estática. A língua, como todo produto humano, está sujeito a nascimento, vida e morte, e mutações ao longo da sua vida. Essa é uma coisa. Então, vamos exagerar ritualisticamente, sacramentalmente, as palavras. Mas há um outro aspecto, ou seja, também, à conta disso, não nos deixarmos levar pela ideia de que seria possível concordar com a manipulação ideológica que vai baldeando conceitos, ou seja, fazendo um traslado de conceitos, mutação de conceitos por meio da mudança do significado das palavras, propositada, ideologicamente, artificiosamente. Existe um adágio, um aforismo muito conhecido, que diz isto: lex orandi, lex credendi, ou seja, a lei da oração é a lei da crença. Lex orandi, lex credendi. Do modo como eu rezo, do modo como eu oro, eu demonstro a minha fé. Os senhores devem estar, agora, nesse momento, vendo lá o que tinha ocorrido com a história dessa figura pagã, né, da deusa mãe da terra, Pachamama, que não entremos aqui em juízo de valoração acerca disso, o fato é que foi levada para o ambiente do culto católico e dois moços invadiram lá uma igreja de Roma e retiraram a Pachamama que estava dentro da igreja e jogaram as suas imagens, que são imagens pagãs, dentro do rio Tíber. Ou seja, reagindo para que seja mantida a lex orandi, ou seja, a lei da oração, a lei do culto, e com isso não se altere a lex credendi, a lei da fé. Ou seja, é um modo de reação. Deixemos, não vamos aqui, não é o nosso tema, julgar se isso está bem ou se está mal, apenas para mostrar que é uma realidade da vida. E um grande filósofo espanhol de nossos tempos, Rafael Gambra Ciudad, em um livro chamado El lenguaje y los mitos, um livro muito interessante, não é um livro muito grande, mas muito bem escrito, afirmou que mudar de linguagem é mudar de alma. Quando nós mudamos a nossa linguagem, é mudar de alma. Sabe de uma coisa? Aqueles que têm eu não vou dizer nem prazer nem desprazer, deixemos de avaliar esse fato, de conversar comigo, por exemplo, por WhatsApp ou por meio de Facebook, sabem da minha chatice disso. Eu escrevo da mesma forma lá, como escrevo meus votos, como eu não tenho, a respeito da forma expressiva, ou seja, do idioma, da linguagem, não faço concessões. Ou seja, não faço abreviações inadequadas, não deixo de tentar cuidar
Eu recebo textos aqui de uma das minhas filhas que não sabe o que é o uso da letra maiúscula. Tudo é minúsculo. Outras escrevem com tantos símbolos e tantas abreviações. E eu não concedo isto, porque justamente penso isso, que essa mudança de linguagem, além dela nos acostumar a escrever mal, ela, de algum modo, interfere com a nossa própria alma, com a nossa própria personalidade. A linguagem é um modo que temos de exprimir a nossa alma, a nossa personalidade. Nós não devemos, em hipótese alguma, concordar no menosprezo, na depreciação da nossa maneira de agir. Devemos procurar o melhor possível, fazer as coisas que correspondam exatamente à nossa personalidade. Daí que prossiga Rafael Gambra, olha, isso com maior razão para aqueles que usam da linguagem, o caso dos juízes, dos advogados, dos promotores públicos, dos notários, dos registradores, que usam da linguagem como um meio habitual de expressão. Nós temos que manter a habitualidade disso. Tem que fazer-se um hábito, tal que seja para nós muito simples escrever de maneira correta. Se nós criarmos 2 ou 3 linguagens, isso não quer dizer que o tema não possa ser mais simples, que não possa ser mais familiar, que não possa ser mais amical, que não possamos brincar. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas escrever o melhor possível. Ou seja, é o nosso cartão de visita, o cartão de visita da nossa personalidade. E para os notários, registradores, juízes, aqueles que usam da língua habitualmente para o exercício de sua profissão, é também uma forma de gerar hábito. O hábito que nos nos torna mais dispostos, mais prontos, mais resistentes à depreciação das coisas. Não é? Então, aqueles que estão acostumados a fazer exercícios corporais sabem bem disso, não é? Quer dizer, todos têm muito mais disposição, prontidão, por exemplo, para fazer as tais caminhadas e corridas do que eu, cujo treinamento está dedicado aos dedos. E como eu digito só com 4 dedos, eu só treino 4 dedos. A minha disposição é 0 para andar, para correr, para tudo. Agora, aqueles que fazem exercício frequentemente têm muito mais prontidão à disposição. Por quê? Porque geraram um hábito disso. Tem hábito. E da mesma forma, nós temos que procurar cuidar da linguagem, escrever com correção, ainda que os assuntos sejam simples, ainda que se trate de um bilhete, se trate de um pequeno recado para alguém, porque isso nos habitua a escrever bem. Quanto mais nós escrevemos corretamente, com cuidado, mais temos facilidade para escrever corretamente, com cuidado. Bom, o que diz o Gambra? Aspas. As palavras não são apenas veículos para a expressão de realidades concretas ou de ideias, senão que possuem um poder de reação sobre o espírito. Não já em seu mesmo significado, às vezes complexo e matizado, mas na carga emocional que as palavras levam. Isso é importante. As palavras não são apenas meio de comunicação de conceitos. Elas são frequentemente, a maior parte das vezes, indicativas de algo produzido pelo intelecto. Se não diretamente, às vezes indiretamente, nós temos as manifestações de vontade. Mas elas têm também, além dessas manifestações de vontade, cuja inteligência está à raiz, ou das manifestações diretamente intelectuais, elas têm também uma carga afetiva. É por meio da linguagem que nós comunicamos também os afetos da nossa alma. Então, elas têm uma carga emocional. Eu fiz uma apresentação para uma obra grandiosa, magnífica, que eu tenho várias vezes indicado, a Suma Gramatical de Carlos Noguet. O professor Carlos Noguet, aproveitar para fazer uma referência a ele, é um homem de uma vida muito interessante. Ele foi fundador de um partido político de esquerda e posteriormente abandonou esse partido e teve de ficar um tempo de uma vida muito recolhida. E o único livro que ele tinha à sua disposição para preencher esse vazio que estava no seu retiro era um livro de gramática.
Ele se dedicou de tal modo a estudar esse livro que se transformou, hoje, não tenho dúvida de dizer, o melhor gramático brasileiro, o melhor pensador, não só gramático, o melhor pensador da gramática do Brasil, e se transformou num grande filósofo. Eu quero crer que está entre os melhores filósofos tomistas hoje de nossos tempos, do Brasil, acho que é realmente o melhor, e no mundo é um dos melhores. E essa obra Suma Gramatical dele é muito interessante. Ela, a meu ver, tem um déficit, eu disse a ele outro dia, que é um índice pouco analítico. Então, não é muito fácil achar, quando nós queremos fazer uma pesquisa pontual nesse livro, alguma coisa. Mas vale a pena ler, por assim dizer, da capa ao codo, ou seja, do início ao fim, esta obra. Vale muito a pena. Então, eu recomendo bastante esta Suma Gramatical do professor Carlos Nogueira. Bom, nesta obra do professor Nogueira, eu fiz uma referência a um filme, eu não sei se assistiram, A Vida de Brian. É um filme de 1979, data em que eu ingressei na magistratura do Estado de São Paulo. E a principal personagem do filme, obviamente, devia ser Brian, claro, estava num determinado momento pichando os muros de Jerusalém com uma sentença que supostamente estaria escrita em latim. Ele escreveu lá, Romanes eunt domus. Bom, o que ele queria significar com Romanes eunt domus? Ele queria significar, romanos, ide para casa. Ou seja, voltem para casa. Mas ele está escrevendo mal quando um centurião romano chega e o surpreende no momento em que estava escrevendo isso nas muralhas de Jerusalém. E esse centurião romano, eu penso que a ideia do filme não era propriamente extrair o que eu extraí disso. A ideia do filme era mostrar que os estudantes de latim sofriam muito com seus professores. Mas o fato é que o centurião romano, ao surpreender, teve uma atitude didática muito interessante. Ele se mesclou com algumas ameaças, mas foi corrigindo, fazendo perguntas. E levou o Brian a convencer-se dos erros do seu texto, que se emendou, por fim, com a frase correta. Romani it domum, que é o que significa romanos vão para casa. Mas aí vem o fundamental da passagem. O centurião impôs a Brian que ele escrevesse 100 vezes esta frase sobre os muros da cidade. Note bem. Ele não estava nada preocupado com a discussão política. Quer dizer, é curioso isto. Ou seja, os romanos estão em Jerusalém, são, portanto, o povo que está subordinando o povo hebreu, e não tem preocupação que haja subversão da natureza política. Pode escrever o que quiser, a discussão aqui é livre. O que não se pode discutir, aí está, o que não se pode é subverter os pilares da comunicação. Ou seja, comunique-se da melhor maneira possível, discutamos tudo o que se quiser discutir. Mas não é possível destruir os pilares da comunicação. Ou seja, não é possível que o não seja não e que o sim não seja sim. Basicamente é essa a história. Portanto, é provável mesmo que o filme, como eu disse, almejasse neste capítulo criticar apenas a pedagogia da língua latina. Mas o fato é que a cena retraça fundamentalmente, traça com muita força, a liberdade de expressão política dos romanos e, de outro lado, sua intransigência com a perversão do idioma. O idioma não pode ser pervertido, porque essa perversão levaria a um ataque fundamental de subversão da própria comunidade, ou seja, subverter o idioma e subverter a comunidade. Então, não há, na verdade, inocência na mudança proposital da linguagem. A professora Michelle Lohrassa, de Paris, em um livro muito interessante, diz que nós não temos jamais acreditado que as palavras são inocentes. Ou seja, não há palavras inocentes. As palavras são feitas, são ditas com alguma intenção. E, ainda que seja de modo errôneo julgar pura e simplesmente que as palavras sejam um mal, elas não são um mal, as palavras são um bem. Aqui eu lembrei aqui já se tornou um dito popular na França,
que se aproveita bem na língua francesa, porque há uma homofonia entre o plural, plural ou singular, do vocábulo palavras, e o plural da palavra mal, em francês. Então, ele diz les mots sont les mots. Les mots sont les mots. Ou seja, as palavras são os males. As palavras não são, por si próprias, um mal, mas é certo que elas podem ser uma via de manipulação e de desconstrução, pela qual, de modo inadvertido, nós somos muitas vezes contaminados com o mau uso das palavras. De tanto se repetirem, de tanto se reproduzirem no dia a dia, nós acabamos sendo contaminados, viciados por elas. Então, agora já não se trata só da mudança do significante, ou dictum, ou seja, do sinal, mas do câmbio do significado, ou dicibile. Essa expressão é de Santo Agostinho. Dicibile é o significado, o dizível. Eu lembrei aqui, porque vem ao caso, no momento que passamos fortemente pela desconstrução da realidade do conceito de família, lembrar aqui que Leon Trotsky, que foi, como sabem, um dos revolucionários da Rússia no século passado, dizia que a família não pode ser abolida, mas pode ser substituída. Essa é a ideia dele. Não vamos abolir a família, seria uma perda de tempo tentar fazer isto, mas podemos substituí-la. E essa substituição pode dar-se, é o que, a meu ver, vem ocorrendo nos tempos contemporâneos, com a mudança expansiva de seu conceito. Ou seja, como nós não conseguimos abolir a ideia de família, vamos expandir o seu conceito, vamos expandir o seu significado. E então nós vamos ter, daqui para frente, não só a ideia de família como conjunto de pais e filhos, mas também vamos começar a estender, independentemente dos sexos, vamos começar a entender também a animais. Hoje já há a ideia de que animais, ou pelo menos alguns animais, fazem parte da família, e logo mais teremos a ideia de coisas. Já devem ter lido, é um assunto nefando, e não é novidade, porque já na Idade Média se apontava esse risco, o coisismo sexual. Já agora, bonecas infláveis, robôs, etc., que fazem as vias substitutivas de pessoas no ambiente familiar. São conceitos expansivos da família, né? Então, não se abole aquela realidade, mas usa-se o seu nome e esse nome começa a expandir-se a outras coisas. Esse é que é o traslado ideológico, frequentemente inconsciente, inadvertido, a que nós nos submetemos. Isso não tem nada de inocente, evidente. Outro exemplo de nossos tempos é o do vocábulo fobia. Fobia sempre teve, classicamente, na psicologia racional, a ideia de medo sem motivo razoável, ou seja, um medo irracional. Ter uma fobia é ter um medo irracional. Eu mesmo vejo isso. Eu tenho um certo medo irracional, de todo irracional, de algumas coisas. Todos nós temos, né? Eu, por exemplo, não. Toda vez que subo em elevador, sempre tenho receio. O elevador, para mim, é o veículo de transporte mais perigoso que há na face da Terra. Isso é irracional, evidente. Da mesma forma, não gosto em hotéis, dormir em locais em que eu vejo que posso abrir a janela. Sempre prefiro que as janelas estejam bem trancadas, etc. Isso é irracional. Receio de num ataque de sonambulismo, me joga. Essas bobagens que vêm. São neuroses, enfim, que todas as pessoas têm aqui e ali. Também, são fobias. Bom, o tempo agora fez com que a palavra fobia mudasse de significado e passasse a ser embutir a ideia de preconceito. Não, fobia não é preconceito, são coisas diversas. Então, com a ideia de dizer que as fobias são preconceitos, nós usamos a palavra fobia e passamos, a partir daí, criar a ideia de que isto não pode ser controlado. Porque se eu digo de antemão que algo é preconceito, eu não admito o controle gnoseológico, epistêmico, da veracidade ou falsidade daquilo que está atribuído como preconceito.
lembremos que conceitos, além do mais, né, conceito, efetivamente não é objeto de veracidade ou falsidade. Portanto, é uma forma simples de utilizar ideologicamente algo que não pode ser discutido. Ou seja, eu clausuro todo o discurso racional por meio de uma palavra. Bom, isso é uma fobia. E pronto. Eu digo que isso é irracional, isso é um preconceito, e depois não pode ser discutido. E com isso eu dou por assentada uma determinada posição. Manipulação pura e simples. Aqui dá um exemplo do caso do notariado latino. Eu venho há algum tempo observando que seria possível destruir a instituição notarial, na sua forma latina, que é a forma adotada de larga data no Brasil, sem alterar uma única letra de sua designação. Continuamos chamando de notário, continuamos dizendo que é notário latino, mas, na verdade, se nós adversarmos ou negarmos alguns dos princípios do notariado latino, esse notariado deixa de existir como tal. Ou seja, o nome se mantém, ou seja, nós alteramos o conceito, ou seja, expandindo a linguagem para coisas que não significam o notariado latino. Por exemplo, se eu negar a imediatidade, suponham que eu admita que o notário não precisa ter contato imediato, audiência pessoal, física, real, com o seu cliente. Estou negando o princípio da imediatidade do ato. Ou seja, algum notário, suponham aqui situado em Miguelópolis, terra da professora Isabela Bicalho, pratique um ato por meio do meio eletrônico de alguém que se encontre, por exemplo, em Trairi, no Ceará. A doutora Thaís Castelo Branco resolve fazer uma procuração e, por meio eletrônico, ela se comunica com a professora Isabela em Miguelópolis. E pronto, está rompido o princípio da imediatidade. Ou então usar um drone para fazer ato notarial, coisas do gênero. Então, vamos dizer, isso é muito prático, muito econômico. Pode ser muito prático, pode ser muito econômico. Só não é notariado latino. É só isso. Mesma coisa da ação de fé pública, à distância, ou para coisas que não estão sujeitas aos órgãos da visão e da audição. O desprezo do cavério, né, da prudência, ou seja, fazer uma assinatura digital e depois de tanto tempo, só pelo uso do cartão de assinatura, entender que está superada a necessidade do cavério, da precaução, etc. Vamos dizer, isto é muito econômico, é muito prático, é muito rápido, etc, etc. Eu estou de acordo. Excelente, é isso mesmo. Talvez seja mais rápido também não haver notário. Fazemos tudo na nossa casa. E assim por diante. Ou seja, o que nós estamos destruindo com essas práticas, a pretexto de economicidade, a pretexto de atender aos interesses do mercado, etc., é a noção do notário latino. Quero ver um outro exemplo, e esse até parece um pouco mais delicado. O notário possui um vínculo de fidúcia, o notário latino possui um vínculo de fidúcia com o cliente. Uma dúplice confiança, que se dá no fato de o cliente escolher o notário e do notário, em consciência, poder dizer-se confiado também no seu cliente. Isso é um vínculo de fidúcia. Pois muito bem. Esse vínculo implica que eu possa, efetivamente, eu, cliente, possa confiar no notário a ponto de que eu lhe conte algumas coisas que fazem parte da minha vida e que eu não quero contar aos outros. Ou seja por um problema de prudência, seja por um problema de direito de privacidade, etc. E a contrapartida disso é o dever do notário em manter o segredo na atividade notarial. Mas aí, quando se cria, a pretexto de combater a lavagem de dinheiro, a possibilidade de que o notário não mantenha sigilo, não só não mantenha sigilo, agora ele estará sujeito à obrigação, ao dever de acusar determinados fatos, quebra-se, na verdade, a ideia do notariado latino. Isso pode ser muito útil, etc. Não há nenhuma dúvida. Não há nenhuma dúvida. Para o controle, e deve haver realmente combate à lavagem de dinheiro, só que será que deve ser por meio do notário? E vai por aí afora. Ou seja, várias coisas que vão desconstruindo. E não é só no notariado. Ou seja, nós pensamos também no registro civil, que está se burocratizando, fazendo uma série de atividades, mas agora cada vez mais gratuitas. O registro civil parece que atrai gratuidade, é uma coisa extraordinária.
e que atrai a gratuidade, eu acho até triste, trágico, mas mais trágico e dramático do que isto, é o fato de que eu vejo alguns registradores civis comemorando o fato de que vão fazer coisas para o Estado. Ou seja, no fundo, se isso não for inadvertido, é a mera confissão de tendências socialistas, ou seja, de entregar tudo isso ao poder estatal. Então, é preciso pensar. Pode ser que, de futuro, alguém me convença, hoje eu não estou convencido disso, longe disso, me convença que é melhor adotar o modelo do notariado saxão, o notariado administrativo puro, como houve na Rússia Soviética. Alguém vai dizer, isso é muito melhor. Tá bom, ótimo. Mas vamos ter, pelo menos, a lealdade de dizer que nós não somos mais, então, não seremos mais à altura notariado, não teremos mais notariado latino, e vamos ter a honestidade também de requerer o desligamento da União Internacional dos Notários Latinos. O que não tem sentido é manter o nome e alterar o seu conceito, e dizer que está tudo bem e resolver. Isso, no fundo, é uma prática meramente utilitária, economicista, manifesta, e que não está bem. É uma mudança, pois, do conceito utilizando da mesma palavra. Desse modo, prosseguindo. Ainda que a língua nasça, cresça, viva e até morra, ela é um dos pilares da pátria e da comunidade nacional. Esse grande autor, que foi Gladson Chaves de Mello, cuja leitura eu tenho muitas vezes referido aqui como importante, disse que, abro aspas aqui, a língua é a primeira manifestação da cultura de um grupo. Tanto é verdade que, a seu modo, ela reflete o nível mental desse grupo, as ocupações dominantes, o espírito, as características psicológicas, os hábitos, o temperamento. Assim, prossigo eu agora, ainda que a língua não seja o fator essencial da pátria, desonra-as, ou seja, tanto a língua quanto a pátria, a irreverência com que a língua se trate. A negligência das regras de sua gramática. O que é gramática? O que é? Gramática simplesmente é o conjunto das boas maneiras do modo com que se escreve e com que se fala. A maneira como nós falamos, frequentemente, ela incorre em alguns lapsos. É praticamente inevitável que, no modo de falar, aqui e ali não incorramos em algum erro. É normal que seja assim. E, sabe, eu vou dizer uma coisa, não só é normal, mas, de vez em quando, parece até que torna mais natural. Eu contei outro dia, numa das aulas aqui, que certa vez me disseram que eu faria uma aula muito melhor, fechado em um estúdio, com 2 câmaras, eu tinha que ficar virando, tipo, acende a luz aqui, acende a luz ali, virava para um lado, virava para o outro, e lendo o texto no teleprompter. Foi magnífico. Não houve um errinho de português. Coisa fantástica. Aí eu fui ver a aula. Não esqueci nada, falei tudo em ordem. Tudo... Nota 10. Eu disse, está muito bem. O corpo da aula está muito bem. Faltou só uma coisinha, alma. Faltou alma. Então, convivamos com essa possibilidade dos erros das manifestações orais. Mas a gramática serve para dar-nos regras, sobretudo, da escrita. Como escrever corretamente. Como guardar adequadamente a língua. Como evitar os equívocos. Para isso temos uma série de recursos. Eu me lembro que, quando comecei a dar essas aulas aqui, há muito tempo, acho que a doutora Thais e a doutora Mônica se hão de lembrar disso, eram aulas para grupos mais reduzidos, eu dei uma aula sobre os vários tipos de dicionários. Então, fui lembrar dos dicionários não só etimológicos, mas analógicos, dicionários das regências de verbos, regências de substantivos, formas de aprender a bem utilizar a linguagem. Forma com que nós não só nos devotamos melhor, trabalhamos melhor na nossa própria profissão, na nossa própria exposição de ideias, mas, curiosamente, de maneira indireta, damos um certo cumprimento ou certa observância à chamada piedade patriótica, certo respeito aos nossos maiores. Portanto, temos que tratar também de evitar, concluindo aqui a nossa aula, o desamor do significado das palavras. E, mais que tudo, evitar essa intencional e maléfica revolução com que se tenta desconstruir a linguagem e, desconstruindo a linguagem, levar à desconstrução dos conceitos e das realidades. Muito bem.
E com isso nós encerramos esta parte 13, né, da nossa posição sobre moralidade pública, relação entre notário e moralidade pública. Volto a pedir que aqueles que puderem e fariam um grande favor nisso, mas que eu digo com sinceridade, sem achar que eu possa desgostar-me se por acaso disserem que não vem utilidade nisso. Eu prefiro franqueza aqui. Se acham realmente útil, que nós façamos uma exposição, então, que se fará pelo YouTube, como sugeriu a doutora Mônica Dalla Vecchia, sobre o livro Prudência Notarial, para assim prepararmos uma nova edição desta obra. Digam isso com franqueza e eu agradecia que pudessem fazê-lo. Vamos lá, vamos cumprimentar aqui, já cumprimentei algumas vezes, o doutor Pedro Bragato, o doutor Hilário Lula, com quem estive outro dia. Muito obrigado pela presença aqui na página. Estivemos lá em Guarulhos, numa palestra que para mim foi provavelmente, independentemente do mérito objetivo que tenha tido, a melhor coisa que eu falei este ano sobre a obra Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, escrita pelo Dr. Ronei Correia Leite de Moraes, e com uma pequena participação minha. Querida amiga Eliette Guarnieri, grande juiz aqui de São Paulo, um beijo para a Isabela. Dr. Marcos Vinícius Canhedo Parra, Dr. Fausto Mota, sempre presente na nossa atividade, muito obrigado. Dra. Kari Regina Rique Rosa, tempos que não nos vemos, grande professora, você tem muito valor. Vamos ver aqui mais. Cláudia Rosa, agora com novas funções. Muito gosto em vê-la aqui. Doutora Camila Magon, Rogério Tobias, meu bom amigo. Doutora Isolda, agora autora prestigiadíssima, doutora Isolda Ribeiro. Doutor Arão Gabriel. Doutora Thaís, muito atenta, foi colocar aqui o link da passagem do filme aqui da vida de Brian. Doutora Fabiana Zampronha Martins. Doutora Mônica fazendo propaganda da Netflix. E também do grupo Monty Python, de onde vem isso. Eu não estou fazendo propaganda desse filme e nem recomendo, para ser franco. Apenas recomendo o trecho, viu? Não quero ter esse pecado na minha vasta coleção de deficiências. Doutor Mário Martinelli, eu agradeço que concorde com essa posição. Sabe, eu queria fazer uma distinção aqui. Eu não sei se caminha para a estatização ou se vai fazer um misto de evasão privatística e estatização. Parece até melhor que vai ocorrer isso. O que está ocorrendo hoje, frequentemente, é que, do ponto de vista econômico e político, a esquerda parece ter entendido que é melhor não explorar ela própria tudo e deixa na mão de alguns particulares. Faz aí o chamado capitalismo de laço, capitalismo de amigos. Beneficia alguns particulares, esses particulares passam a ter, por ato estatal, monopólio sobre algumas atividades. Por exemplo, eu quero criar um determinado serviço notarial registral no país, à margem do que já existe, eu faço uma lei, ou coisa que o valha, seja um decreto, uma portaria, um provimento, depende de onde vem, e, por meio disto, eu atribuo a uma determinada entidade particular, que vai, portanto, receber aqui um benefício de natureza econômica, claro, ficar com essa atividade, e, ao mesmo tempo, salvaguardada por uma atuação estatal. Então, há um misto. Esse é o chamado capitalismo de laços, ou capitalismo de amigos. Pode ser que seja o caminho. Ou seja, é uma certa estatização, penso que é assim mesmo, mas também vem acompanhada de uma evasão privatística. Bem escolhida. Você escolhe os particulares que merecerão esta dádiva, por assim dizer. É possível. Muito bem. Foram os nomes que eu vi aqui. A doutora Alessandra Saboia Fonseca, lá da Bahia. Muito bem. Eu agradeço a todos, peço desculpas, como sabem, nem sempre eu consigo ler todos os nomes dos que se encontram aqui nas
assistindo a aula. Desembargador Fábio Della Vecchia, agradeço os abraços. A ele devo esse magnífico presente aqui. Muito obrigado. Nos vemos, se Deus permitir, na semana que vem. Muito obrigado a todos.